Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem. Eu me chamo Tainá e essa semana estaremos juntos falando de coisas boas. Esse mês de março nós estamos falando sobre o tema A Mochila do Peregrino. E nessa semana eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre santidade inegociável. Em 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Nós vamos falar sobre cada parte dessa passagem. Primeiro, Pedro começa nos lembrando que nós somos filhos obedientes, ou seja, a nossa identidade ela não está no pecado, mas sim em Deus. E ele segue dizendo, para não se deixar amoldar. Amoldar vem do grego, que significa tomar a forma de algo exterior. Pedro nos alerta para nós não assumirmos os padrões desse mundo. O apóstolo Paulo nos diz algo semelhante lá em Romanos 12:2. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mesmo depois de conhecermos a Cristo, ainda enfrentamos situações que nos levam à tentação de voltar aos velhos hábitos, mas Deus nos chama para vivermos um padrão totalmente diferente. Ele segue dizendo, pelos maus desejos de outrora. Ou seja, antes de conhecermos a Cristo, os nossos desejos eram governados pela carne, como diz lá em Efésios 2:3. Nós vivíamos para satisfazer os nossos instintos sem considerar a vontade de Deus. Os termos maus desejos referem-se aos impulsos naturais que nos afastam de Deus, como, por exemplo, o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a impureza sexual, entre outros. Mas agora nós temos o Espírito Santo para nos capacitar a dizermos não ao pecado. O versículo termina em quando viviam na ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. Antes de conhecermos a Deus, não tínhamos discernimento do que era certo e do que era errado, segundo a sua vontade. Porém, agora nós sabemos da verdade, então nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Em Atos 17:30, diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas agora Ele ordena arrependimento de todos. A santidade, ela não é uma opção, ela é um chamado. Nós devemos nos separar do pecado e nos dedicarmos completamente a Deus. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos conforme as nossas próprias vontades, sem discernir a vontade de Deus, sem pensarmos nas consequências dos nossos atos, mas como filhos nós devemos ter uma vida completamente diferente, nos afastando do pecado e nos aproximando de Deus para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Deus não nos chama apenas para nós abandonarmos o pecado, mas para nós vivermos como os seus filhos, refletindo a sua imagem e semelhança. E a santidade ela não é um peso, mas ela é um privilégio para a nossa vida. Nós somos chamados para algo muito maior do que esse mundo tem para nos oferecer. Deus nos convida a deixarmos para trás tudo aquilo que não agrada a Ele e tudo aquilo que nos afasta dEle, para abraçarmos uma nova identidade como filhos. Você está disposto a atender esse chamado? Que essa reflexão fique no seu coração. Que Deus abençoe o seu dia e até quarta-feira.